Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu ensino qualquer advogado a advogar sem nunca mais errar em juizados especiais cíveis, mesmo que seja um advogado iniciante, partindo do absoluto zero. Eu faço isso compartilhando com você aqui a visão do outro lado do balcão. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar, né? O que é essa visão do outro lado do balcão e como é que ela ajuda você a ter segurança para advogar em juizados especiais cíveis. Muita gente começa na advocacia achando que o juiz é um ser místico, né? Achando que é um ser místico, que é um ser de outro nível espiritual, de outra dimensão, às vezes. Muita gente tem medo até de se dirigir ao juiz, de falar com o juiz. Não é para tanto. Também não é para tão pouco, a ponto de você desrespeitar o juiz, né? Mas a grande verdade é que o juiz não é tudo igual, mas os juízes, eles se parecem muito. Muito. Eles são bem parecidos entre si. É como uma tribo, né? Eles têm hábitos muito parecidos, têm valores muito parecidos, ideias muito parecidas. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, os enunciados do FONAGE que refletem aí uma ideia, né, do que a maioria dos juízes pensa sobre determinados temas do juizado, na prática. Então, assim, não adianta você querer achar que o juiz ele vai sempre decidir igual, porque cada juiz realmente tem o seu, tem suas opiniões, seus posicionamentos, mas eles costumam pensar de um modo bem parecido. O processo de decidir do juiz, ele é bem parecido. O ambiente em que o juiz vive, ele é bem parecido. Então, isso traz para a gente uma ideia de que se você sabe como o juiz costuma raciocinar todos os temas do direito, você vai alcançar mais facilmente o convencimento dele. Tá? O que eu chamo de visão do outro lado do balcão é, além de você conhecer o judiciário por dentro, quem decide, como decide, o que importa para quem decide, né? Você conhecer a estrutura. Quem é que ajuda o juiz? O juiz ele julga sozinho? Os auxiliares dele opinam, não opinam? Trazem novidade, o juiz ouve, acata? Mas também você entender a forma de decidir de cada pessoa que senta com um processo na frente e tem que tomar uma decisão ali. Como é que essa pessoa decide na prática? Porque uma vez que você entende isso, fica fácil para você saber o que você precisa dizer em suas petições. Não é para você trazer inverdades para sua petição, mas jogar luzes sobre o que importa. Você pode estar gastando tempo e energia com fundamentação desnecessária, com documentos desnecessários, com citações desnecessárias. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu acredito que você vai sair daqui com com um peso a menos nas costas, tá? Você vai sair daqui livre, porque você vai entender o que você precisa falar e o que talvez não faça sentido falar em suas petições, em sua sustentação oral, durante as audiências também. Mas uma advertência aqui para você, né? Você ter a visão do outro lado do balcão, você conhecer o processo decisório do juiz, de seus auxiliares, a estrutura do judiciário, como é uma turma recursal por dentro, como é
o gabinete do juiz. Tudo isso é conhecimento importante para você saber como é que você vai se portar numa sustentação oral, numa audiência, como é que você vai redigir suas petições. Então, tudo isso é importante, mas saiba que isso não é uma ciência exata, não é matemática, do ponto de vista que, olha, agora, se você sabe disso tudo aqui, agora você está pronto, você vai convencer todo juiz que passar pela sua frente. Não, óbvio que não, eu não seria irresponsável de dizer isso para você. Mas, saber isso aumenta muito suas chances. Aumenta muito. É um jogo de números. Tá? Por que eu digo que é um jogo de números? E por isso é importantíssimo aumentar a sua probabilidade de êxito, a sua chance de êxito. Porque uma vez que você está no juizado, você vai perceber que você tem um grande volume de ações para trabalhar, para atuar. E, estatisticamente, você vai começar a perceber uma elevação no seu nível de êxito das ações. É assim que funciona. Na prática, é isso que vai acontecer. Você vai passar a ter mais êxito em suas ações quando você se portar de acordo com o que você vai ouvir aqui agora. Deixa eu falar para você como é que funciona. Como é que funciona? Como é que tá? Como é que é o juizado lá por dentro, né? Você sabe, eu trabalhei mais de 14 anos no judiciário, tá? Como assessor de juiz, mais de 10 anos. Na prática, o que fica, que é importante para você, é saber que o juiz ele não decide sozinho. O juiz ele não decide sozinho, tá? São existem algumas crenças que a gente vai derrubando na medida em que a gente avança na prática, né? Um deles é de que seu processo vai ser detalhadamente analisado por um juiz do início ao fim, de capa a capa, que ele vai ler todas as suas petições, todos os seus argumentos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Para começar. Porque hoje a gente tem um volume tão grande de processos que, se o juiz fosse analisar seu processo sozinho, de capa a capa, seu processo seria julgado daqui a 10 anos, no mínimo. No mínimo. Tá? Então, por isso que hoje os juízes são cercados de auxiliares. Tem muita gente auxiliando o juiz, né? O juiz tem assessor, tem juiz leigo, tem estagiário. E a missão desse pessoal não é aprender. Deveria ser. Mas até o estagiário, ele está ali para produzir. Camila, ela sempre falava, né? Na época, a gente trabalhou junto lá dentro do judiciário. Ela sempre falava que quem movimenta o judiciário são os estagiários. E é verdade. E é verdade. As tarefas mais simples são delegadas para os estagiários. E, às vezes, quem delega se equivoca. Quem delega pensa que delegou uma atividade simples, mas sabe aquela história de que o processo, né, quem vê cara não vê coração? No processo, quem vê capa não vê o que está acontecendo ali. Então, normalmente, você delega para o estagiário o processo pela capa. Você olha ali quem são as partes, qual é a matéria, assim, por alto, e você entrega para o estagiário. Mas, às vezes, ali, naquele processo, um processo fininho, entre aspas, né? Poucas páginas, poucos eventos,
Um processo aparentemente simples tem uma questão complicada ali dentro. E o juiz delegou aquilo para o estagiário sem saber que ali dentro tinha uma questão problemática, uma questão importante, uma questão de dificuldade elevada de decisão. Mas é importante que você saiba que todos que estão no gabinete do juiz estão ali para julgar os processos. Tá? Normalmente, quando chega uma pessoa nova num gabinete do juiz, essa pessoa é minimamente treinada, mas é minimamente mesmo. A pessoa chega com o trem andando. Chega com o trem já em movimento e tem que se adaptar ali à coisa que está funcionando. Então, você senta e explica uma ou duas questões e o camarada já está lá com o processo para julgar também. Então, isso é importante que você saiba. Por que é importante? É importante que você entenda que sua petição, ela não vai ser lida pelo juiz inicialmente. Provavelmente não é ele que vai ler. Provavelmente é o estagiário. E sua petição tem que ser facilmente entendida pelo estagiário. Do contrário, seu processo vai ficar parado. Seu processo vai ficar parado. Por quê? O estagiário vai ler, não vai entender, vai ficar na dúvida, não vai tocar para frente o seu processo, ele vai ficar parado, aguardando o quê? O estagiário tomar a iniciativa de tirar a dúvida com o juiz. E às vezes o estagiário toma a iniciativa de tirar a dúvida com o juiz não tem tempo. O juiz está atolado em outros processos. Então você precisa ter essa sensibilidade para não falar difícil, não usar latinismos, para ser claro em sua pretensão, ser objetivo, trazer argumentos simples. Se você não sabe explicar uma coisa de modo simples, é porque você não entendeu bem a coisa. Falam que Einstein é que disse isso. A gente nunca consegue ter certeza da autoria dessas frases que a gente vê por aí. Né? Tudo termina sendo Clarice Lispector ou Einstein. Mas fica só com a mensagem, tá? Porque faz muito sentido. Se você sabe o que você está pedindo, você sabe explicar aquilo de modo simples. Você sabe. Então, se esforce para que suas petições sejam simples. Por quê? É só porque é mais fácil para o juiz? Não. É porque talvez não seja ele que vai ler. É o estagiário, e aí se você deixa aquilo compreensível, acessível para o estagiário, ele vai decidir o seu processo. É ele que vai decidir. O juiz vai revisar e vai assinar. E quanto mais simples for a sua ideia, maior a sua chance da decisão do estagiário estar certa e o juiz não precisar corrigir, refazer ou mandar o estagiário refazer. Percebe? É uma situação surreal, talvez. Não sei se para você isso é novidade, não sei se para você isso é algo que traz para você aí um senso de revolta, de inconformismo, mas é a realidade do judiciário. É a realidade. Então, inclusive, nada de antiético, nada de... Isso não é um movimento às escondidas, não, tá? O estagiário decidindo pelo juiz. Não. Certa vez eu li uma entrevista do ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Ele chegou a ser presidente do TST, mas na época não era, ele era ministro do TST já. E ele explicava, o volume de processos é tão grande que não há condição mínima de eu decidir sozinho. Na verdade, o que acontece é,
Eu decido e os meus auxiliares, eles julgam. Os assessores do ministro, e ele falou isso numa entrevista, não é nenhuma, tem nada aí escondido, às escondidas não, tá? Foi alto e claro para todo mundo ouvir e entender. E se você pretende que o... E perceba que isso é um ministro do TST, sobe muito menos processo para lá, ele tem muito mais estrutura. Agora imagine num juizado a quantidade de processos. Eu já trabalhei em sessões de julgamento em que um relator, naquela sessão, tinha mais de 200 processos. Naquela sessão. Era um dia para um relator julgar 200 processos. Você sabe o que é isso, esse volume? 200 processos sendo julgados em um dia. E diz aí se você acredita que o juiz teve condição de ler cada processo ali de capa a capa. Por que que dano moral costuma ser sempre igualzinho assim em todas as decisões? É igualzinho, né? Sempre 3 mil, 3 mil, 3 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Por que será que é sempre igual? Porque é o valor que está no modelo. É o valor que está no modelo. Vou contar uma história para vocês. Eu cheguei verde para atuar no juizado, né? Todo mundo sabe que eu era estudante de direito, passei no concurso, tomei posse e só formei em direito depois. 3 meses depois de tomar posse como servidor foi que eu formei em direito. E cheguei lá para auxiliar os juízes, já para fazer as decisões, e eu não tinha experiência nenhuma, óbvio. Zero experiência, aprendi tudo do zero, acertando, errando, o juiz pedindo para alterar, até que chegou num ponto em que o juiz não mandava mais eu alterar nada. Minhas decisões eram julgadas, eram levadas a julgamento da forma em que eu entregava para o juiz. Mas você sabe qual foi a última coisa que eu conseguia entender qual era o posicionamento do juiz? Olha, chegou um ponto em que eu via o processo, eu já sabia o que é que o juiz ia decidir, o que é que ele ia pensar. Chegou num ponto em que eu já sabia. Tá? Eu já estava há tanto tempo trabalhando ali, eu sabia exatamente com o que o juiz ia se importar, quais eram as questões que iam chamar a atenção dele e quais eram as questões que ele não ia ligar, que aquilo pouco importava. Mas a última coisa que eu consegui adivinhar, sentir, perceber qual seria exatamente a posição do juiz era o valor do dano moral, porque isso é extremamente pessoal. Extremamente pessoal. Então perceba, é óbvio, é simples você perceber que naquela situação, para aquele juiz, há ou não o dano moral. Então, se você está diante de uma cobrança indevida, você sabe que aquele juiz ali entende que cobrança indevida não tem dano moral. Se você está diante de uma negativação indevida, de uma negativa de atendimento pelo plano de saúde, de um cancelamento unilateral do plano de saúde, espera excessiva em fila para atendimento em banco, você sabe a opinião do juiz, você sabe a posição do juiz, que ali tem dano moral ou que ali não tem dano moral. Isso é fácil saber. Depois de alguns meses trabalhando ali com o juiz, você sabe. A espera foi de 2 horas. 3 mil reais. A espera foi de 5 horas. 5 mil reais? O valor do dano moral é extremamente subjetivo ao ponto de que é muito complicado. Às vezes você tem situações
que parecem idênticas, mas cada juiz entende que o valor da indenização é outro. Então, essa é a questão. No fim das contas, o que é que acontece então quando o auxiliar do juiz está redigindo a decisão? O que acontece? O que acontece é que ele não vai mexer no valor que veio no modelo. O juiz já julgou aquela questão antes. Fornece um modelo para o auxiliar dele, para o juiz leigo, para o estagiário, para o assessor. E o auxiliar vai pegar aquele modelo, vai simplesmente reproduzir ali naquela questão e não vai mexer no valor da indenização. Por quê? Porque é muito difícil entender se o juiz, naquela situação ali, daria uma indenização um pouco maior ou um pouco menor. Então, ninguém mexe e, no fim das contas, fica o valor do modelo ali para sempre. Então, feito esse parênteses aí, né, do valor do dano moral, é basicamente isso aí. Como é que você faz para superar isso? A gente pode falar disso aí em outra aula, mas basicamente sua narrativa tem que se destacar. Ninguém caracteriza todos os elementos da indenização por dano moral em suas petições. Não é um erro, mas é uma ingenuidade técnica, eu diria. Você não descrever dano, o ato ilícito, o nexo de causalidade, é muito importante. É muito importante. Ninguém faz. E aí a indenização fica igual para todo mundo mesmo. Porque o que acontece? O juiz... Isso aí é outra coisa que é a expressão da visão do outro lado do balcão. A indenização por dano moral, ela é proporcional ao maravilhamento do juiz, ao estranhamento do juiz, melhor essa expressão, é proporcional ao estranhamento do juiz para aquela situação que aparece na frente dele ali. Se o que você narra para o juiz causa um estranhamento excessivo, a sua indenização é maior. Se o juiz lê e diz, ok, é de fato uma situação desconfortável, mas eu vejo isso todo dia aqui, a indenização é menor. Se choca o juiz, a indenização é estratosférica. Se choca, se deixa o juiz embasbacado. É fácil deixar o juiz embasbacado? Não. Não. Mas a questão é essa. Se o juiz está diante de uma situação em que você mostra que aquilo é algo absurdo, e basta narrar algo? Não. Tem que mostrar. A gente cai numa cilada de desenvolver a tese de dano moral em ré ipsa. Não precisa demonstrar o dano, basta demonstrar o ato ilícito. Bacana, legal. Ok, você tem ali a sua indenização num patamar baixo, fixada, garantida. Está garantido. Mas se você quer uma indenização maior, você vai ter que se esforçar também na sua argumentação e, sobretudo, na prova. Porque só falar é de graça. Escrever, qualquer um escreve. O importante é você
demonstrar. Professor, como é que demonstra? Aí é outra aula. É outra aula. Saiba que, às vezes, se você demonstra pouco, você já demonstrou mais do que a maioria dos advogados vai demonstrar. E é tudo um jogo de destaque. Você só tem que ser melhor do que quem está ali. Você não tem que ser sabe, sua prova não tem que ser irrefutável, não tem que ser uma prova inquestionável. Tem que ser uma prova. Às vezes, se você tem uma prova, você já está muito melhor do que a grande maioria dos advogados que só vai afirmar. E é uma coisa que não dá tanto trabalho assim. Não dá tanto trabalho assim. Provar, ainda mais quando você goza da inversão do ônus da prova. Entenda, se o ônus da prova labora a seu favor, mas mesmo assim você traz um documento que é um indício, eles só botam a pulga atrás da orelha do juiz, você já está muito na frente. A obrigação de provar era do réu. Ele não provou, mas ainda assim você goza da inversão do ônus da prova em seu favor, em favor do seu cliente, e você ainda traz um indício, ainda traz um documento que levanta o cheiro ali de que o que você diz é verdade. Você está muito melhor do que a média. Você é melhor que todo mundo. Tá? Provar não precisa ser um vídeo com a pessoa praticando o ato ali naquela hora. Não. Às vezes uma coisa que prova só um desdobramento, só dá um indício, já ajuda muito. Já ajuda muito. O juiz, ele hoje é mais desconfiado do que ontem. Um juiz hoje, para confiar, e é uma crise que a gente vive hoje mesmo. É uma crise, porque o código é de defesa do consumidor e o juiz quer tratar como um código de relações de consumo, como se não houvesse a hipossuficiência, como se o consumidor não fosse realmente hipossuficiente naquela relação. Por que isso? Porque o juiz, ele hoje desenvolveu uma desconfiança em relação ao consumidor, por uma série de motivos. Mas, se você quebra essa desconfiança, e isso não é tão difícil, você volta para a situação em que o consumidor goza da inversão do ônus da prova, da presunção de que o que ele está falando ali de fato aconteceu. Não é tão difícil quanto você pensa, tá? Não é tão difícil. Às vezes você está gastando energia com uma citação extensa, desnecessária. Você pode estar gastando tempo e energia fundamentando com base em algo que não faz sentido ali para o juiz. O que é que importa para o juiz? Né? Eu te adianto, citação de doutrina completamente desnecessário. Tá? Julgado, é bom ter um ou dois. Um já está de bom tamanho. Se for um do STJ, mais do que suficiente. Tá? Você pode indicar, olha, inclusive, assim como essa decisão, tem os julgados tais, você só menciona que há mais julgados naquele mesmo sentido. Né? Mas dificilmente o juiz ele vai ler a citação. Dificilmente, desculpe, ler o que você está transcrevendo ali. Dificilmente. Então, meus amigos, entendam por que eu trago a visão do outro lado do balcão aqui. É porque é isso que importa na prática. Tá? É isso que vai trazer, porque você sabe
que você está trazendo informações úteis, necessárias para o juiz ali na prática, né? Não é você gastar energia com algo desnecessário. E é muito bacana perceber o quanto isso tem mudado, a vida de diversos alunos. Vez ou outra, eu estou conversando com algum aluno aqui e ele me traz essa informação, né? Ana Paula, por exemplo, grande amiga hoje, Mariana Dantas, elas falam, já me falaram várias vezes, poxa, depois que eu fiz o seu treinamento, eu entendi a importância da visão do outro lado do balcão. Saber o que é que importa para o juiz, né? E você deve imaginar que esse é um conhecimento que não dá para eu transmitir aqui para você em uma aula de 30 minutos. É algo extenso mesmo. Mas a ideia é basicamente essa, é você entender que quando você leva ao juiz aquilo que importa para ele, fica fácil você convencer o juiz. Logicamente, não é você levar em verdades, é você levar aquilo que de fato aconteceu, mas que é importante narrar e que talvez você, em outra situação, não levasse ao conhecimento do juiz. Talvez achasse que era um ponto irrelevante na sua petição. Ou o contrário, até fala na petição, mas fala assim, sem dar o devido destaque. Né? Essa noção do que é importante na prática, isso aí é o que vai ajudar você a aumentar muito suas chances de êxito na ação. Tá? Mas, professor, ler a mente do juiz é disso que você está falando? Não, não é ler a mente do juiz, é saber o que na prática a maioria dos juízes pensa, usa, como é que ele decide. Eu comecei a falar a história do ministro e não concluí. Ele dizia o seguinte, olha, eu treino, eu oriento os meus auxiliares para que eles apliquem os meus entendimentos. Então, a missão do ministro, portanto, era de decidir. E a missão de julgar era dos seus auxiliares. E aí você, professor, decidir, julgar qual é a diferença do que é que você está falando. Aí agora você está entrando num conceito jurídico indeterminado, você está entrando num tema aí. O que é isso? O que é que você está falando? Né? É o seguinte, o que acontece na prática? O tema, em algum momento, vai aparecer pela primeira vez para o juiz. Presta muita atenção nisso. Como é que se forma o entendimento do juiz? Um tema vai chegar a primeira vez para o juiz. Tá? Em algum momento vai chegar um tema novo, que ele nunca julgou antes. Das duas, uma. Se ele tem um assessor de confiança, um assessor já de muitos anos trabalhando ali com ele, ele vai pegar aquele tema, vai dizer, assessor, pesquise, veja aí, decida, e aí a gente vê como é que fica. Ou mais do que isso, julga aí da forma que você julgar vai ficar. Eu já passei por isso algumas vezes. Ou, se ele não tem um assessor assim, experiente, ele vai pegar aquele tema ali e ele vai estudar. E ele, juiz, vai formar o seu entendimento. E aquele entendimento formado ali será repassado aos demais auxiliares do juiz. É assim que funciona. Tá? Então, ele chegou um tema novo, nunca foi decidido pelo juiz, ou ele mesmo vai decidir, ou vai passar para o assessor mais experiente, que vai decidir e vai
aquela decisão ali vai servir de modelo para os próximos. Aquilo é replicado aos outros assessores, aos outros juízes leigos, aos estagiários. Ponto. É assim que funciona. Então, e aí o que acontece? O que acontece é que o papel do juiz acabou aí, que é decidir, olha, no tema tal, por exemplo, espera excessiva para atendimento em fila de banco. Seu cliente foi lá para o banco, ficou 5 horas em pé esperando atendimento. Tem dano moral, não tem dano moral? Quanto é a indenização? Isso acontece muito na prática. Então, digamos que esse tema chegou novo lá no gabinete do juiz. Ele vai decidir se tem, se não tem, qual é o valor da indenização, ponto. E vai repassar isso para os outros auxiliares. A partir daí, é papel dos auxiliares do juiz identificarem os casos que estão sob suas análises, quais são os que se enquadram na orientação do juiz. Olha, essa situação aqui, eu já passei por isso, o juiz já decidiu algo nesse sentido, eu vou buscar aqui, entre os modelos do juiz, o que é que ele decidiu antes e vou aplicar. Então, a atividade de formar o convencimento macro, o convencimento ali mais em abstrato, é do juiz, que vai decidir, olha, se espera mais do que 2 horas numa fila de banco, tem dano moral. E a missão de identificar essa situação na prática, de aplicar aquele entendimento a cada um dos processos, essa missão é dos auxiliares do juiz. O juiz não pega processo por processo para aplicar aquele modelo, aquele entendimento. Percebe? É assim que funciona na prática. Então, essa questão você deve saber. Talvez seja novidade para você, mas isso aí esse conhecimento vai auxiliar aí a sua jornada. Certo? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.